Então, gente, para a gente falar de evolução humana, né, a gente tem que falar primeiro de evolução dos primatas, porque nós somos primatas, né, viemos de um primata ancestral, né? Aí é muito importante, você já tem essa noção, claro, mas só para reforçar, né? Galera, Darwin nunca falou que a gente veio do macaco, nunca falou disso. Ele diz que a gente tem ancestral em comum com os macacos, mas não que a gente veio do macaco, tá? Então, a gente tem, né, os lêmures, que são um grupo de primatas. Já viram Madagascar, né? Então, os lêmures lá. Eu me remexo muito, né? Aquela história. Então, os lêmures, certo? Os macacos do Velho Mundo, que são macacos maiores, originários basicamente da África, e macacos do Novo Mundo, que são macacos um pouco menores, originários basicamente das Américas, ok? Também dá alguma coisa da Ásia, certo? Então, essa é a diferença entre macaco do Velho Mundo e macaco do Novo Mundo, certo? Aí, pessoal, olha só. Vejam que macacos são diferentes de gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos. Qual é a principal diferença? Tá? Os lêmures são grupinhos separados, eles são um pouquinho diferentes em vários aspectos. Agora, diferença de macaco para gibão, macaco para orangotango, macaco para gorila, é a presença de cauda, de rabo. Esse grupo aqui, pessoal, são o que a gente chama de símios. Os símios, tá? Grandes símios, na verdade, né? São os símios antropóides, que eles não têm cauda, tá? Então, aqui, ó, a família hominídea são os símios, tá? Que não têm cauda, né? Aí o gibão, orangotango, são pequenos símios, tá? Aí gorila, chimpanzé e humano, os grandes símios, certo? E macaco tem cauda, gente. Então, essa é a grande diferença. Macaco tem cauda, né? Aí macacos do Velho Mundo são macacos um pouco maiores, provenientes aí da África. Macacos do Novo Mundo, macacos menores, provenientes aí da América, das Américas e da Ásia, né? E aí a gente tem os símios, que são os que não têm cauda, não tem rabo, tá? Vamos lá, gente, olha só. Dentro da superfamília Hominide, só um pouquinho, gente. Foi para lá, é sempre assim, né? Sempre quando começa a aula aqui, ele inventa alguma coisa para fazer barulho. Olha só. A superfamília Hominide, tá? Vai ter os símios, os grandes e os pequenos, e aí tem o gênero dos, né, antropóides. O gênero Homo, os humanos. O gênero gorila, tá? Os gorilas, né? O gênero Pan, os chimpanzés. E o gênero Pongo, os orangotangos. Tá? E aí a gente vai ter os gibões, que aí é um outro gênero, tá? Galera, olha só. Os primatas, tá, surgiram há mais ou menos 100 milhões de anos atrás. Percebam, 220 a 230 milhões de anos atrás, na era mesozoica, surgiram os mamíferos. E há 100 milhões de anos atrás, mais ou menos, 100 milhões de anos atrás, mais ou menos, você teve a irradiação, lembra a irradiação adaptativa? Né? A irradiação adaptativa gerando os primatas, tá? Então, há mais ou menos 220, 230 milhões de anos atrás, os primeiros mamíferos, aquela topeira, lembra daquela topeirinha que era o primeiro mamífero lá, que veio de répteis? E aí, 100 milhões de anos atrás, mais ou menos, os primeiros primatas, tá? Então, vejam, um primata ancestral há mais ou menos, né, 100 milhões de anos atrás, que deu origem aos lêmures, num grupo, e aí irradiou para cá, que deu origem aos tarsos, que é um outro grupo, tá? E aí irradiou para cá, e este ramo aqui deu origem aos macacos do Novo Mundo, macacos menores, né? Provenientes da América, da Ásia. E aí um outro ramo deu origem aos macacos do Velho Mundo, com cauda, aqui tá vendo, né? Um grande exemplo de macaco do Velho Mundo, gente, é o mandril. Lembra do mandril do Rei Leão? Aquele com a cara colorida lá, que pega o Simba assim e tal. Esse é um macaco do Velho Mundo, tá? Ele tem cauda. Aí, pra cá, ó, a gente vai ter os pequenos símios,
os gibões, que não tem cauda, né? E aí você vai ter, né, os orangotangos, certo? Os gorilas, chimpanzés e humanos. Então percebam, ó, a gente vai ter, né, os hominídeos ou hominoides, tá? Sendo esse grupo aqui, ó, os que não têm cauda, né? Gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e humano, tá bom? Bom, os primatas constituem uma ordem que congrega cerca de 240 espécies de mamíferos, isso primata, incluindo macaco e tudo mais, e apresentam duas grandes características em comum. Todos os primatas possuem, primeiro ponto, duas mãos com dedos e unhas e polegar opositor, tá? Então você vai ter duas mãos, né? Todos os primatas, né? Com dedos e unhas, certo? Dedos e unhas nos dedos, não é todo animal que tem isso, né? E o polegar opositor, num eixo perpendicular de 90 graus com os outros dedos. Aí aqui você tem, né? Uma representação da mão de um orangotango, de um gibão, de um chimpanzé, de um humano, de um gorila. Perceba a proximidade, galera, entre esses três aqui, ó. E não só na mão, em vários outros aspectos que a gente vai falar aqui. Tá? Beleza. Aí, outra característica que é comum a todos os primatas. Olho voltado para frente. Tá? Galera, olho voltado para frente não é uma característica de todos os mamíferos, tá? Você pega cavalo, por exemplo, um olho de cada lado. Né? Cachorro depende muito da raça. Né? Os nossos aqui, né, os bulldogs até têm o olhinho voltado para frente, mas tem cachorro que tem o olhinho um pouquinho mais afastado. Tá? Então, uma característica muito marcante dos primatas é ter os dois olhos voltados para frente. Todos os primatas. Tá? Nos carnívoros não são todos assim. Né? Sei lá, nos morcegos, né? Nos quirópteros não é todo assim. Depende muito da espécie, do gênero e tal. Então, nos primatas, todos têm o olho voltado para frente, que permite uma visão em profundidade. Né? É uma adaptação para a vida embaixo, né? No solo. Antes eles eram arborícolas. Então, quando eles conquistaram o ambiente terrestre, isso é uma adaptação extremamente importante. Tá? Olhos voltados para frente. Beleza? Aí nós vamos lá para os proto-humanos. Gente, proto-humanos são, né, os nossos primeiros ancestrais, primatas ainda, né, mas não eram humanos, ok? Proto-humanos. O primeiro, o Ardipithecus ramidus, há mais ou menos 4 milhões e 400 mil anos atrás. Gente, vamos se atentar aqui, né, para os tempos, né? Os primeiros primatas surgiram há cerca de 100 milhões de anos atrás. E aí os primeiros proto-humanos há 4 milhões e meio de anos atrás. Então demorou ali 95 milhões de anos, tá? Para surgir os primeiros proto-humanos. Então não foi assim, de primata já veio aqui um humanoide. Não, cara, demorou pra caramba, tá? Então foi um processo extremamente lento, gente. A evolução é uma parada lenta, né? Mas Marquinhos, tu falou que depois do Cambriano, ali, explosão, tudo rápido. Rápido comparando com o que aconteceu antes. Mas mesmo assim, ainda é muito demorado. Tá? Então, o Ardipithecus ramidus, tá? Há mais ou menos 4 milhões e meio de anos atrás. Tá? Oi, pode falar, Camila. Nesse slide anterior, você pode mostrar esse buraquinho que é aquela fenda que você estava falando que dividiu os répteis entre que o grupo tem um grupo com só uma fenda no crânio que gerou a gente um grupo extinto? Não, Camila, aquilo é uma fenda na região temporal, no ladinho aqui, ó. Ela não é um buraco exatamente, ela é uma fenda, é um risquinho que tu vê entre a junção de um osso do crânio e outro, entendeu? Não é exatamente um buraco, são fendas, são entendeu? Aqui, assim, ó. Seria isso aqui, tá vendo? Essa parada aqui, essa aqui. Então, no osso temporal, ou não tinha fenda, ou tinha uma, ou tinha duas. É essa fenda. Entendi. Perfeito. Gente, aí olha só. O Ardipithecus ramidus, há 4 milhões e meio, mais ou menos, 4 milhões e 400, né, anos atrás, 400 mil, né? Anos atrás, surgiu aqui na África, certo? E depois veio o Australopithecus afarensis, tá, gente? Esse aqui, né,
veio há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, né? 3.900, né? Os registros mais exatos aí. Esse é o Australopithecus afarensis. Muitas questões vão omitir o Ardipithecus ramidus, vão começar a partir do Australopithecus afarensis, mas os registros mais recentes consideram esse cara aqui, o Ardipithecus ramidus, também um proto-humano, tá? Mas muitos e muitos vão começar a trabalhar como primeiro proto-humano Australopithecus afarensis. Mas só para deixar claro para vocês que hoje as pesquisas mais recentes já mostram o Ardipithecus ramidus como um proto-humano anterior ao Australopithecus afarensis. Isso por análise de DNA. A proximidade genética é muito grande com a gente, tá? Aí vamos lá. O Australopithecus afarensis, ele tem características muito parecidas com o Ardipithecus ramidus, tá? Por isso que eu nem botei as características do ramidus aqui, né? Vamos direto para os afarenses aqui. Bípedes, os primeiros bípedes, tá? Então eles não andavam em 4 patas, já andavam em 2 patas. Os primatas anteriores, antes dos proto-humanos, eram quadrúpedes. A partir daqui, bípedes, né? O tamanho do cérebro, em torno de 385 centímetros cúbicos, era semelhante ao dos macacos, embora o rosto fosse bem mais largo, tá? Eram herbívoros, não comiam carne, tá vendo? Ó? Eles eram herbívoros, não comiam carne, né? O tamanho de 1 metro a 1,30 m de altura, e a famosa Lucy, né? Vocês já ouviram falar, né, da Lucy, certo? A Lucy era uma Australopithecus afarensis aí, né, muito famosa, que foi um fóssil que foi achado, obviamente, né, gente? Beleza? Então, o primeiro, considerado por muitos o primeiro proto-humano, apesar de alguns autores consideraram o ramidus anteriormente, tá? O Australopithecus afarensis está aqui, ó, na sua postura, né, um esqueleto, uma reprodução do esqueleto, uma reprodução de como provavelmente ele era, e aqui é um fóssil, tá, gente? É foto de um fóssil que tá vendo, tá faltando um pedaço, né? Não é um fóssil completo, né? Tá falando de alguns pedaços, mas seria um fóssil de Australopithecus afarensis, beleza? Beleza. Depois do Australopithecus afarensis, que era 3.900.000 anos atrás, surgiu o Australopithecus africanus, tá? Um outro proto-humano, certo? Há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, tá? O Australopithecus africanus, o cérebro é um pouquinho maior, cerca de 100 centímetros cúbicos maior do que o do Australopithecus afarensis. Os dentes apresentavam características parecidas com a de humanos. Então, os dentes, né, do Australopithecus africanus mais parecidos com os de humanos quando comparado ali ao Australopithecus afarensis. Isso quer dizer o seguinte, tá? Talvez esse grupo aqui já começou a ser onívoro, começou a comer animal, tá? Porque o Australopithecus afarensis era totalmente herbívoro, gente. A Lucy era totalmente herbívora. Então, a partir daqui, tá? Provavelmente esses caras, devido à estrutura de dentes e tal, eles começaram, tá, a comer pequenos animais, né? Então começaram a ser onívoros, beleza? Aí depois, gente, do Australopithecus africanus, veio o Australopithecus robustus, que algumas questões já trazem com um outro gênero. Então, uma nova classificação coloca esse cara num outro gênero, que é o gênero Australopithecus, que é o gênero Paranthropus robustus. Seria o mesmo proto-humano, tá? Mas o cara coloca em gênero diferente. Então ele diz que eles ficaram tão diferentes que já não era nem do mesmo gênero. É uma questão de classificação taxonômica, né, gente? Vai depender, vai ter autor que vai considerar, não, é Australopithecus ainda. Eu tô dizendo, não, já é tão diferente que já virou um outro gênero. Mas Marquinhos virar um outro gênero, né? Tranquilo, pessoal, porque a gente é gênero Homo, né? Então, a gente veio do Australopithecus. Então, alguns vão dizer que de Australopithecus virou Paranthropus e depois Homo. Outros vão dizer que Australopithecus já virou Homo. Então, tranquilo. Então, tem autor que vai considerar que é Australopithecus robustus, tem autor que vai considerar que é Paranthropus, robustus. Não faz muita diferença pra gente. As características desse proto-humano não mudam. Mais ou menos 1.800.000 anos atrás. Gente, vocês estão pensando aqui, ó. Até 1.800.000 anos atrás, não tinha o gênero da nossa espécie. Não era nem a nossa espécie, não tinha nem o gênero Homo, né, no planeta. Então, a gente é muito, muito recente, tá? Aqui, então, o Australopithecus robustus, né? Há mais ou menos 1.800.000 anos atrás, né? Aí, do Australopithecus robustus, com características muito parecidas com a do afarensis, tá?
tranquilo, nada muito diferente, algumas modificações só de tamanho de crânio, o cérebro um pouquinho maior, surgiram os primeiros humanos, tá? Agora percebam o seguinte, gente, o gênero Homo, tá? Ele surgiu, talvez, né, um pouquinho antes, o gênero Homo, mas aí a espécie Homo, tá? Habilis, surgiu talvez um pouquinho antes, né, desse cara aqui. Na verdade, assim, quando esse cara estava se extinguindo há 1.800.000 anos atrás, né, a gente já tinha, né, um pouquinho aqui provável, né, o Homo habilis. Então, quer dizer, esses 1.800.000 anos atrás, quer dizer que é o último registro desse cara aqui. E esses 2.300.000 anos atrás é o primeiro registro desse cara aqui, do Homo habilis. Tá? Então, o Homo habilis, aqui, né, representações de como provavelmente eles eram, né, para vocês aqui. Transição de Australopithecus para Homo, modificação basicamente no comportamento social e cultural. Então, assim, gente, não tinha uma diferença anatômica muito absurda, muito marcante. Os Australopithecus e o gênero Homo, Homo habilis, que foi o primeiro indivíduo do gênero Homo, eles tinham uma aparência muito parecida. Porém, questão genética e comportamental e fisiológica era bem diferente, tá? Então, o Homo habilis bípede, o cérebro já com cerca de 600 centímetros cúbicos e a massa por volta de 35 quilogramas, que é uma massa bem parecida com a do Australopithecus afarensis lá, a Lucy, né? Mãos anatomicamente mais bem desenvolvidas, indicando ser ele o primeiro a montar e usar ferramentas. Então, quando falar de Homo habilis, gente, o que vocês têm que lembrar? Que o Homo habilis foi o primeiro cara, a usar ferramentas. Aí, habilis vem de habilidade. Então, ele foi o primeiro a ter habilidade manual para montar e usar ferramentas. Os Australopithecus não tinham essa capacidade. Tá? Então, o comportamento social e cultural implica também, tá, numa evolução na questão de usar ferramentas. Tá? Cara, usar ferramentas é um aspecto social e cultural também. É cultural usar uma determinada ferramenta para captura de alimento, por exemplo. Esses caras já onívoros, com certeza, né? Porque lembra, ó, o Australopithecus afarensis, herbívoro, tá? Herbívoro. O africanos, provavelmente já onívoro, mas não se tem certeza, tá? O robustus também, provavelmente já onívoro. Agora, o Homo habilis, com certeza onívoro, com certeza, tá? Ele já comia carne, já comia, né, animais, beleza? O que tem que lembrar dele? Falando de Homo habilis, o primeiro a usar ferramentas, tá? Depois do Homo habilis, veio... Aqui está outras figurinhas do Homo habilis, né? Isso aqui é uma comparação, né, gente, do humano, né? Do Homo sapiens, a gente com o Homo habilis, né? Depois do Homo habilis, aqui também, ó, crânio de Homo sapiens e crânio de Homo habilis. Depois do Homo habilis veio o Homo erectus, tá? Gente, o Homo erectus, tá? Há mais ou menos 1.900.000 anos atrás, ou seja, ele surgiu mais ou menos quando o robustus lá, o Australopithecus robustus, estava se extinguindo. Tá? Então, Homo erectus, beleza? Caçavam. Ah, mas Marquinhos, o Homo habilis já comia carne, mas a gente não sabia se ele caçava. A gente sabia que ele comia carne, ele podia comer resto, tá? Ele podia usar ferramenta para cortar a carne de resto que sobrava de outros animais. Esse cara caçava. Eles se organizavam já em bandos, olha só, já se organizavam em bandos. A gente não tem notícia de Homo habilis, a gente não tem certeza, na verdade, se o Homo habilis se organizava em bando, mas esses caras se organizavam em bandos, tá? Construíram ferramentas mais refinadas que a de Homo habilis, caçavam, um ponto importante aqui, eles já caçavam. E galera, quando falar do Homo erectus, tem que lembrar o quê? Dominaram o fogo, gente. Homo erectus foi o cara que dominou o fogo. Por que o nome Homo erectus? Cara, uma postura bípede, andar em duas patas, né, já vem desde o Australopithecus afarensis. Né? Se você considerar o Ramidus lá, o Ardipithecus Ramidus, já vem desde ele, já era bípede. Mas a cada passo de Ardipithecus Ramidus para Australopithecus afarensis,
de Australopithecus afarensis para Australopithecus africanos, de Australopithecus africanos para robustos, né? E depois para Homo habilis e Homo erectus, cada vez a coluna foi ficando um pouquinho mais ereta. Tá? Então, o Homo erectus tinha uma coluna relativamente ereta, tá? Ela vai ficar mais ereta na gente ainda, mas já tinha uma coluna relativamente ereta, tá? Mas olha só, é importante lembrar deles. Caçavam, construíam ferramentas mais refinadas, mais complexas, viviam em bandos, esse é um ponto crucial, esse aqui, e o mais importante é lembrar que esses caras dominaram o fogo. Não é que eles criaram o fogo, né, gente? O fogo já existia, mas eles aprenderam a dominar o fogo. Tem um filme sensacional que vocês puderem assistir, é um filme antiguinho, mas ele é bem legal, chamado A Guerra do Fogo, gente, que fala de evolução humana e ele é bem interessante, tá? Mostra lá como os raios caíam lá em madeiras, pegava fogo, daí eles ficavam com medo daquilo, mas aprenderam a dominar esse fogo, né? Pegar lá uma madeira, botar naquele fogo que existia, cultivar esse fogo, manter ele, para afugentar ali animais e tal. Então, eles dominaram o fogo, esse é o principal ponto do Homo erectus, tá? Aí veio o Homo ergaster, gente. O Homo ergaster, você vai ter tudo muito parecido, assim, né? Há mais ou menos 1.750.000 anos atrás, o Homo ergaster, tá? O bípede bem mais ágil, se comparar com o Homo erectus e o Homo habilis, né? Principalmente devido à postura, e esse cara é o primeiro hominídeo totalmente ereto. Então percebam, a gente fala de Homo erectus e ele já tem a coluna mais ereta do que o Homo habilis, já tem a coluna mais ereta do que o Australopithecus, com certeza, mas o primeiro cara totalmente ereto é o Homo ergaster, tá? Que veio depois do Homo erectus, beleza? Então, o Homo ergaster, né, é o que tem o primeiro a ter a coluna totalmente ereta. Podia medir até 1,83 m de altura, enquanto, tá, o Homo erectus ali, o Homo habilis ficavam em torno de 1,60 m, 1,70 m, tá? Esse cara aqui podia chegar até 1,83 m de altura, tá? E o encéfalo, que lá ficava em torno de 800 centímetros cúbicos, aqui vai em torno de 909, 910 centímetros cúbicos, tá? Que é cerca de 75% da capacidade, do tamanho, né, do volume cerebral do homem atual, né, do Homo sapiens. Eles apresentam pela primeira vez músculos intercostais, que vão ser usados para controlar o quê? O ar durante a fala. Provavelmente esse cara aqui foi o primeiro, pessoal, a ter comunicação verbal, né? Talvez verbal não seja a palavra mais exata, apesar de ser usada, né? Mas vocalização. Não se sabe se eles formavam palavras, mas com certeza eles já se comunicavam com gritos, com berros, com uivos e tal, né? Eles tinham vocalização, uma linguagem, né, vocal, falada, coisa que provavelmente nos outros grupos ainda não tinha, certo? Mesmo se alimentando de carne, porque o Homo habilis já comia carne, né? Os dentes eram relativamente pequenos, certo? Então os dentes tinham um tamanho reduzido, tá bom? Esse é o Homo ergaster. Beleza. Aí veio o Homo heidelbergensis, há mais ou menos 600 mil anos atrás. Então, olha o hiato, olha o tempo que ficou o Homo ergaster, 1.750.000 anos atrás, até surgir o Homo heidelbergensis, tá? Gente, este grupo aqui, às vezes, é suprimido. Tem muitas questões e textos e até os poucos materiais didáticos aí que trazem, né, uma aula de evolução humana, às vezes eles suprimem, eles não falam desse grupo aqui, do Homo heidelbergensis, eles não acham tão importante. Mas eu resolvi colocar aqui para citar para vocês, tá? Ele tem novas feições, com esqueleto e crânio mais arredondados e menos angulosos, evoluindo para um formato bastante semelhante ao nosso, com cerca de 1.150 centímetros cúbicos de cérebro, tá? Viviam em cavernas, tá? Ah, eles são os homens das cavernas, Marquinhos? Ainda não, mas eles viviam em cavernas também, mas não é o que a gente chama de homem da caverna. E olha só, eles foram os primeiros a deixar provas de que cuidavam dos doentes e enterravam seus mortos. Então, essa convenção social de cuidar dos doentes e enterrar mortos, ou seja, uma demonstração de uma construção social e vínculos afetivos mais, né, elaborados, surge aqui. Pessoal, Homo erectus, Homo ergaster, estava doente
Foda-se, entendeu? Morreu, beleza, morreu, deixa aí. Tá? Então, cuidar de doentes e enterrar ou jogar os mortos, às vezes, ao mar, tá? O primeiro registro, Homo heidelbergensis. Tá? Então, uma construção social mais parecida com a nossa. Tá? Como eu falei para vocês, às vezes, né, tem algumas aulas, alguns textos, alguns materiais didáticos que trazem isso e que suprimem esse cara. Aí vão atribuir esta característica aqui de cuidar de doentes e mortos ao Homo sapiens, o primeiro Homo sapiens, que é o Homo sapiens neanderthalensis, né? Porém, né, na verdade, não quer dizer que gente, não quer dizer que não exista não existiu o Homo heidelbergensis, ele existiu, só que alguns autores optam por suprimir, acham que não é tão importante falar dele, né? E aí vão atribuir essa característica de cuidar dos mortos, né, e dos doentes para os neandertais. Olha o hiato, olha o espaço, 600 mil anos atrás, e aqui, ó, 130 mil anos atrás. Gente, vocês notaram que a nossa espécie ainda não existe, quer dizer, a nossa espécie existe, né, Homo sapiens, mas a nossa subespécie, né, ainda não existe. Então, 130 mil anos atrás, Homo sapiens neanderthalensis, o homem de Neandertal, o homem das cavernas. Então, esse é o homem das cavernas. Há mais ou menos 130 mil anos atrás. Uma parada extremamente recente, tá? Muito recente. Beleza? O Homo sapiens neanderthalensis, tá? O homem das cavernas, tinha um cérebro volumoso, mais ou menos 1.500 centímetros cúbicos, tá? Rosto grande, cabeça reduzida, com a testa inclinada para trás e uma saliência óssea acima das órbitas dos olhos. Ou seja, tá? Eles tinham um rosto grande, a cabeça era reduzida, a parte de cima aqui era pequena, mas o rosto era grande. A testa tinha uma inclinação para trás, só que aqui em cima das órbitas dos olhos tinha uma saliência óssea, tinha um ossinho que ia aqui para frente. Coisa que a gente não tem, tá vendo? Tinha um ossinho aqui. Tem algumas pessoas que têm uma saliência aqui. E galera, olha só. Acredita-se não, você tem certeza, tá? Que essas pessoas têm genes neandertais. Apesar de Homo sapiens sapiens ser uma raça, né, uma subespécie, Homo sapiens neanderthalensis outra subespécie, né, e que acredita-se que não existiam tantos cruzamentos entre eles assim, por uma questão comportamental, o comportamento era muito diferente, tá? Se sabe hoje que sim, nós, Homo sapiens sapiens, hoje só existe uma raça humana, né, Homo sapiens sapiens, nós temos genes provenientes de neandertais. Em algum momento da evolução humana, teve cruzamentos entre neandertais e a gente teve algumas características que vieram, né? Tem alguns genes na gente que vieram de uma outra raça que não existe mais. Do cruzamento de Homo sapiens sapiens com Homo sapiens neandertais. Né? Lá no filme A Guerra do Fogo, eles mostram isso. Pessoal, olha só. Vocês que têm olhos claros aí, tá? Isso é um gene neandertal. O olho claro é comprovadamente um gene que veio de Neandertal. Então, vocês têm aí uma mistura com uma outra raça, né? Que não chega a ser uma outra espécie, uma outra subespécie. Tá? Então, quem tem olho claro tem gene Neandertal. Quem tem cabelo claro, tá? Quem é mais loirinho aí e tal, gene Neandertal também. Tá? Então, olho claro e cabelo claro, isso é comprovado que vieram de Neandertais. Tá? Já há essa comprovação aí. Né? Então, os neandertais tinham ossos dos membros mais curtos e grossos, a estrutura óssea era mais forte e eles eram um pouquinho menores. A forma física corpulenta, compacta, né, bombadinho assim, reduzia a extensão da superfície do corpo, fazendo-os perder menos calor. Eles vieram de clima frio, daí a adaptação, tá? De pele clara. A pele clara já não tem certeza ainda se é de neandertal. É provável que sim, mas o cabelo claro e o olho claro já está comprovado, tá? Então, provavelmente, os Homo, gênero Homo, né, gente, pegando aqui, né, Homo erectus, Ergaster, tudo surgiu aqui na África, né, veio do Australopithecus, aí já Homo habilis na África, né, só que aí eles foram migrando, a Ergaster, tal, Heidelbergensis. Então, esse cara aqui deve ter sido, tá, olha só, provavelmente um Homo heidelbergensis, que migrou para a Europa e aí gerou essa subespécie nova, né, que é o Homo sapiens neanderthalensis, certo? Então,
ossos dos membros curtos e grossos, forma física bem compacta, um cérebro relativamente grande, tá? Aqui a gente tem, ó, uma comparação, galera. O 1 é o esqueleto de um Homo sapiens neanderthalensis, homem de Neandertal, homem das cavernas. O 2 é o Homo sapiens sapiens. Tá vendo? Tá conseguindo ver as diferenças, ó? A estrutura aqui óssea, né? Mais corpulenta e tal. E o 1 aqui, ó, é o crânio de um Neandertal, com aquela saliência aqui na órbita, né? Em cima da órbita do olho. E o 2 é de um Homo sapiens sapiens, certo? Aqui são ferramentas criadas por neandertais. Eles já usavam aqui, né, pedras polidas, lascadas e tal, para fazer ferramentas, tá? Aí surgiu o Homo sapiens sapiens. Cerca de 10 mil anos depois só do surgimento do Homo sapiens neanderthalensis. Então, esses somos nós, tá? Só um detalhe, galera. Olha só. Como eu falei para vocês, tem várias maneiras de classificar, tá? Tem muitos autores que vão dizer o seguinte, bom, veio o Homo erectus, que deu origem ao Homo ergaster, o Homo ergaster deu origem ao Homo heidelbergensis, e o heidelbergensis deu origem ao Neandertal e ao Sapiens, separadamente. Duas raças separadas, tá? Porém, uma nova vertente de classificação evolutiva humana vai dizer que o Homo ergaster separou, teve uma dicotomia de Homo ergaster para Homo heidelbergensis, que deu origem ao Neandertal, e Homo sapiens veio direto do ergaster. Então, uma nova linha de pesquisa, apesar de as mais tradicionais vão dizer que veio o erectus, aí veio o ergaster, aí o ergaster deu origem, né, ao heidelbergensis, o heidelbergensis deu origem, agora na ramificação só no heidelbergensis, deu origem ao Neandertal e ao Sapiens sapiens, tá? Porém, uma vertente mais nova de classificação, que pode aparecer, por exemplo, no Enem, tá? Vai dizer que o Homo erectus deu origem ao ergaster e a dicotomia, a ramificação, veio já aqui, antes. Porque, tradicionalmente, se fala da ramificação do Heidelbergensis, dando origem a Neandertal e Sapiens. Mas essa nova linha de classificação vai dizer que o ergaster já teve a ramificação. Aí o ergaster, né? Do ergaster aqui, né? Do Homo ergaster. A gente vai ter a ramificação em Homo heidelbergensis e Homo sapiens. Homo sapiens. E aí, pessoal, esses caras vão dizer que o Homo heidelbergensis deu origem ao Homo neanderthalensis. Aí ele não vai considerar o Neandertal como Homo sapiens. Ele vai considerar espécies diferentes. Aí, tá? Homo sapiens e Homo neanderthalensis. Que é uma outra classificação. Mas Marquinhos, tu falou que teve cruzamento entre Homo sapiens e neanderthalensis. Como é que eles podem considerar espécie diferente? Pessoal, lembra que a gente segue uma classificação, uma definição de espécie do Ernesto Mair, mas tem 26 classificações, né, definições diferentes de espécie. Então, tem sim autor que vai dizer que mesmo espécies diferentes podem cruzar. Por vestibular isso não conta, essa definição. Mas aqui, por uma questão, é só para mostrar para vocês que existe uma classificação nova que vai dizer que Neandertal é uma espécie diferente. Mas a classificação mais tradicional é dizer que o Neandertal é, na verdade, né, uma subespécie da espécie Homo sapiens, tá? Então, nós, Homo sapiens, surgimos há cerca de 120 mil anos atrás, tá? É uma modificação do Homo ergaster, né, que deu origem ao Homo sapiens, e aí ramificou Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis, né? Segundo, né, classificação mais tradicional. Maior desenvolvimento do sistema nervoso, e a gente chama de homem de Cro-Magnon, tá, gente? Ouvir falar de homem de Cro-Magnon é o Homo sapiens sapiens, é o primeiro Homo sapiens sapiens. Chama homem de Cro-Magnon porque o primeiro esqueleto, né, fossilizado de um Homo sapiens sapiens foi descoberto na região de Cro-Magnon, né, que fica na França. Beleza? Então, gente, isso aqui, ó, tá? É um Homo ergaster e esse aqui é o Homo sapiens, né, Homo sapiens sapiens. Beleza? Muito bem.
Características humanas de Homo sapiens, pensando na espécie humana mesmo, tá? Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis. Cérebro pensante, isso é bem subjetivo, mas é uma característica que o vestibular cobra, então a gente coloca, né? Mas é bem subjetivo. Postura ereta, que na verdade já surgiu ali, né? No Ergaster, né? O primeiro cara que postou totalmente ereta, mas se manteve no Homo sapiens. Uma visão melhor do que os nossos outros ancestrais e a linguagem mais articulada, tá? Tanto verbal, comunicação verbal, quanto escrita, tá? Beleza? Então são as características humanas, né? Cérebro pensante, postura ereta, visão diferenciada e linguagem mais articulada, tá? Galera, aqui a gente tem, né, as ferramentas de Homo sapiens sapiens, as construções, né? Isso aqui é lá na Ilha de Páscoa, né, gente? Que é bem legal, quem quiser, não sei se vocês conhecem, já leram alguma coisa sobre, mas tem muita coisa interessante lá na Ilha de Páscoa, que ferramentas de Homo sapiens sapiens, pouco mais elaboradas, né? E a gente começou, né, a domesticação de animais, domesticação de plantas, né? Isso tudo vem com a gente. Tá? Eu até tenho que prometi para vocês mandar um texto lá do Fernando Renache sobre cães e acabei esquecendo. Vou tentar fazer isso hoje. Gente, olha só. Então, vamos lá. Australopithecus afarensis, a gente falou desse cara. Lembra que eu falei que geralmente começa daqui? Posso colocar aqui antes o Ardipithecus ramidus, mas geralmente começa aqui do Australopithecus afarensis. Aí você vai ter, né, o Australopithecus africanus e você vai ter o Australopithecus ou Paranthropus, depende do autor, né, bois e robustos. Então veja, aqui estou um pouquinho mais específico, né? Aí do Australopithecus africanus vem o Australopithecus garri, tá? Beleza? Que aí dá origem ao Homo habilis vai dar origem ao Homo erectus dá, né, ramificar aqui no Ergaster, aí vai dar origem ao Neandertal e o Sapiens sapiens. Vejam que nessa classificação aqui, na verdade, o cara está considerando o Neandertal como uma espécie diferente do Sapiens, tá? Tá vendo? Nem tá botando na subespécie, então depende do autor. Aqui tem outra ramificação. Gente, vocês estão conseguindo ver que tem muito mais passos, a gente coloca só os principais ali. Óbvio que tem vários intermediários entre um grupo e outro, né? Então perceba, né? Eu tenho aqui, né, os grupos mais iniciais lá, como o Rorim, a Ardipithecus, que eu falei antes, tá vendo? Ó? Ardipithecus, a Ardipithecus ramidus. Eu comecei a falar daqui, mas vejam que tem anteriores. Aí a gente vai para o Australopithecus anamensis, aí vai para o Afarensis, que a gente falou aqui. Daqui ramifica, né, em Paranthropus, Australopithecus africanus. Aí olha as ramificações. A gente tem muitos passos que a gente omite, né? Então, Homo habilis, Homo ergaster, né? Homo erectus, né? Aí Homo heidelbergensis, Neandertal, né? Homo sapiens. Então, gente, aí tem vários que a gente tá falando, ó, floresiensis, né? Os sepranenses. Então, tem vários aqui que a gente vai pulando, porque a gente fala só dos principais, né? Dos mais característicos, né? E mais falados aí nos vestibulares, tá bom? Então, vamos fazer uma questãozinha da UFSC, falando, né? Sobre evolução humana, tá? Questão número 5 da nossa listinha, tá, pessoal? Na página 3. Foto da reprodução exposta no Museu de História Natural de Chicago do mais famoso fóssil do gênero Australopithecus, batizado por Lucy, por seu descobridor, o paleontólogo Raymond Dart. Segundo um artigo publicado na revista científica Nature, um grupo de cientistas descobriu a possível causa de sua morte, múltiplas fraturas decorrentes da queda de uma árvore. Com base nos conhecimentos sobre a evolução humana, é correto afirmar que 1. O gênero Australopithecus constitui um grupo ancestral dos grandes símios, gorilas, gibões e chimpanzés? Não, né, gente? Ele veio depois, tá? Então, o grupo Australopithecus, gênero Australopithecus, é um ancestral, né? É um proto-humano. Então, ele veio depois desses grupos aí todos. Eles têm um ancestral em comum, mas não é que o Australopithecus gerou gorila, gibão. Não, o Australopithecus tem um ancestral em comum com os gibões, gorilas e tal, tá? 2. Segundo estudos recentes, seu habitat eram as florestas tropicais da América do Sul? Não, né, gente? O habitat era a África, né? Beleza? O Australopithecus surgiu na África, né? Não, falso. 4. Acredita-se que esse gênero era capaz de se locomover de forma ereta ou semi-ereta, apoiando-se nos membros inferiores, ou seja, ser bípede. Verdadeiro, né? Isso aí.
Era semi-ereta, na verdade, né? Totalmente ereta o Homo ergaster, né? 8. Estima-se que os primeiros representantes desse gênero surgiram há aproximadamente 20 mil anos. Não, né, gente? Não, né? Nós, o Homo sapiens sapiens, surgimos há 120 mil anos. Então, esses caras aqui surgiram há mais ou menos lá, 3 milhões de anos, quase 4 milhões de anos atrás, né? 3 milhões e 900 por aí, né? O Australopithecus afarensis, que é a Lucy, né? Vamos lá, questão agora da UEPG. Com relação à evolução da linhagem humana, assinaram que foi correto. 1. Entre os possíveis ancestrais da linhagem dos hominídeos estão os Australopithecus. Eles viveram nas savanas africanas de 4,2 a 1,4 milhão de anos atrás. Verdadeiro, tá, gente? Então, o primeiro Australopithecus, daí, veja, o EPG está pegando um pouquinho mais pesado. O primeiro Australopithecus, que não foi o Australopithecus afarensis, tá? O primeiro surgiu há mais ou menos 4,2 milhões de anos atrás. E o último Australopithecus ali, né, que é o Robustus, há 1,4 milhões de anos atrás, mais ou menos, então verdadeira 0,1. 2. A espécie Australopithecus afarensis viveu entre 3,8 e 2,9 milhões de anos atrás, com o tamanho de seu cérebro semelhante ao do chimpanzé, mas com dentes e ossos da perna parecidos com os da espécie humana, além de apresentar postura ereta, bípede, né? Verdadeiro também. Tá? 4. A partir do Australopithecus pode ter se diferenciado os primeiros representantes do gênero Homo, os quais possuíram, entre outras diferenças, corpo e cérebro maiores. Verdadeiro também. Do gênero Australopithecus, lembra? Australopithecus afarensis, robustos, africanos. Aí surgiu o Homo habilis. Tá? Então, verdadeiro. 8. As evidências fósseis indicam que houve um aumento expressivo do volume craniano e tamanho do encéfalo da espécie Homo erectus durante o período em que ele existiu. Verdadeiro também. Foi aumentando, até que o Homo erectus deu origem ao Homo ergaster. Tá? É verdadeira essa. 16. A passagem da vida semi-arborícola dos Australopithecus e a adaptação à forma de locomoção bípede dos diferentes grupos de Homo exigiu seleção para formas mais aptas no esqueleto e na dentição. Tá? Verdadeiro também, né, gente? Verdadeiro também. Tá? Aí uma questãozinha da UEM. Essa aqui não está na listinha, tá? Eu coloquei ela depois, eu achei ela depois aqui, achei ela bacana. Tá? Então essas outras que a gente falou estão na listinha, essa aqui vamos com mais atenção porque ela não está na lista, tá? A evolução biológica está intimamente relacionada às alterações climáticas e geológicas ocorridas na Terra. Claro, né? A evolução lá tem a ver com adaptação ao ambiente, né? Os mais aptos sobrevivem. E isso tem a ver com estar adaptado ao clima, né? Tudo mais. As quais possibilitaram as adaptações desenvolvidas pelas espécies. Sobre o assunto, e considerando conhecimentos correlatos, assinale as alternativas corretas. 1. Na explosão cambriana, houve grande diversificação dos seres vivos multicelulares. Verdadeiro, gente. Lembra a explosão, né, de vida lá do período cambriano, isso aí. Tá? 2. No período permiano, houve a extinção dos grandes répteis em decorrência das condições climáticas desfavoráveis criadas pela queda de um grande meteorito. Olha a sacanagem. Teve uma grande extinção no final do Permiano e teve uma grande extinção no final do Cretáceo. A extinção dos grandes répteis por uma queda de meteorito é no Cretáceo. A extinção do Permiano não tem a ver com queda de meteorito. Ok? Então, falso. Então, uma pegadinha. Teve extinção no final do Permiano, teve extinção no final do Cretáceo. A extinção dos grandes répteis no final do Cretáceo foi por meteoro. A extinção no final do Permiano, o cara não tinha os grandes répteis ainda. Tá? Então, falso. Tá? Ainda era paleozoica, né? Ainda não tinha os grandes répteis. Só começaram a surgir na era mesozoica, né? 4. A conquista do ambiente terrestre teve início na era mesozoica. Não. A conquista do ambiente terrestre por vertebrados foi na era mesozoica. Mas a conquista do ambiente terrestre já estava acontecendo lá na era, né, paleozoica. Então, falso. 8. Na era cenozoica, que é a era atual, né, houve a diversificação e expansão de plantas angiospermas e de mamíferos. Verdadeiro. Olha só, não é o surgimento, é a diversificação e expansão. Mamífero já vem desde lá da era mesozoica. Plantas vasculares, né, angiospermas também vêm da era mesozoica. Agora, a diversificação e ampliação da dominação desses mamíferos e de angiospermas, aí é no período na era cenozoica, depois da extinção do Cretáceo. Tá? 16. Os ancestrais de hominídeo atuais originaram-se em época anterior ao desaparecimento dos dinossauros. Não, né, gente?
Os dinossauros surgiram no final do Cretáceo. A gente fez na era Cenozoica, bem recente. Então, os hominídeos, né, os ancestrais hominídeos ali, os proto-humanos, surgiram muito depois da extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros é em torno de 65 milhões de anos atrás. Os primeiros proto-humanos há mais ou menos 4 milhões e meio de anos atrás. Então, muito depois. Tá? Então, falsa A16. Tá certo? Galera, como esse conteúdo a gente não tem uma aula específica ali no poliedro, né? Eu só fiz a listinha. Então, vocês têm uma listinha com bastante exercícios ali, são 21 ou 22 exercícios sobre evolução humana, especificamente, para vocês fazerem, tá?